Vou falar sobre a teoria das formas de Platão e sua relação com o problema dos universais. E aí eu já começo com uma citação do Lloyd Gerson, que é o principal autor que eu vou me basear. Ele tem um livro chamado Platonismo e Naturalismo, ou Platonismo e Naturalismo, onde ele diz assim: a concepção errada das formas como universais ou como objeto de uma teoria realista dos universais tem sido característica equivocada de grande parte da exegese platônica e, na verdade, uma espécie de mito duradouro na história da filosofia em geral. Então, o que o Lloyd Gerson está dizendo? Ele está dizendo que pensar que a teoria das formas de Platão é uma teoria sobre o problema dos universais talvez seja um dos erros mais estranhos ou mais clássicos que perdurou na história do pensamento da filosofia, assim como, por exemplo, a interpretação equivocada de que Platão teria dito que existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. Isso porque, por exemplo, assim como Platão nunca usa a palavra cosmos para se referir ao mundo das ideias, ele também nunca usa a palavra católicos para se referir às formas, ou seja, ele nunca caracteriza as formas como universais. E essa interpretação equivocada das formas como universais cria vários problemas, né? Porque se as formas forem universais e ao mesmo tempo forem entidades singulares, isso seria uma coisa super estranha. Como que uma forma é ao mesmo tempo universal e singular, ou particular e universal? Né? Isso não faz o menor sentido, né? E aí, a interpretação de que as formas são os universais, ela leva a várias aporias. Uma das razões de mostrar essas aporias é um pouco das discussões do Parmênides, do diálogo do Platão, onde ele vai tratar um pouco da teoria das formas. Mas para isso a gente precisa primeiro entender o que vem a ser o problema dos universais. O problema dos universais ele vai aparecer inspirado numa interpretação do texto do Porfírio, que é o Isagoge. O Isagoge é um texto que foi escrito para fazer um comentário às categorias de Aristóteles. E nesse texto, na introdução do Isagoge, o Porfírio ele vai comentar a questão dos gêneros e das espécies no Platão. Então, sei lá, tem o gênero do humano, ou a espécie humana dentro do gênero animal. Ele vai discutir essa questão do gênero e da espécie nas categorias. E ele faz o seguinte comentário. Existe um problema aqui, que é pensar se os gêneros e as espécies existem independente da mente, ou se gêneros e espécies existem só na mente. E aí ele não responde essa questão, ele só levanta a questão. E essa questão foi a questão que deu origem ao chamado problema dos universais. Então a gente já vê no primeiro momento que o problema dos universais está relacionado à discussão sobre gênero e espécie, que é um pouco próximo da noção de natureza, né? Natureza humana, natureza animal. E aí, se essas naturezas elas existem só na mente, a partir do processo de abstração, que a gente faz da característica geral dos particulares, ou se esse problema ele se refere somente a algo que tem uma entidade mental ou se tem entidade geral, assim. Então, qual que é a definição de universal que a gente pode adotar na discussão dos problemas dos universais? Primeiro, tem a ver com gêneros e espécie. E segundo, a gente pode pegar uma definição de universal que se encontra em Aristóteles, que foi a definição usada. Uma das definições está na Metafísica Zeta, que é o livro 7, no capítulo 13, 1038b, do 8 ao 10, que diz assim. Aristóteles diz: chamo de universal aquilo que possui a aptidão para ser predicado de muitos. E também no livro da interpretação, no 17, 39 a 40, ele diz que universal é algo que é predicado de muitas coisas. Então, o que é a universal? Universal é algo que possui a aptidão, observa a palavra aptidão, não é algo atual, é algo que possui a aptidão de ser predicado de muitos e também de estar em muitos. Isso é o que a gente chama de comunicabilidade, ou seja, o universal ele tem a aptidão de ser comunicado ou comunicar a sua natureza a muitos, e também ele possui uma certa unidade referível a muitos. Então, o que isso quer dizer? Universal não é aquilo que é predicado de muitos atualmente. É aquilo que pode ser predicado de muitos. Isso se refere em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido em que, mesmo que houvesse, por exemplo, um único ser humano na face da Terra, ainda a gente poderia falar de um universal da humanidade. Porque por mais que existisse só um ser humano, ainda assim esse ser humano tem a aptidão de se multiplicar e de compartilhar, comunicar a sua natureza a muitos.
Além disso, a capacidade de ser predicada de muitos vai depender também, em parte, do processo de abstração do intelecto. Porque é o intelecto que vai fazer o processo de abstrair dos particulares a sua característica geral e tornar possível, então, que essa característica seja predicada de muitos. Então, na verdade, é como se o universal tivesse apenas potencialmente presente nas coisas e a possibilidade desse universal ter um caráter predicamental a muitos é possibilitado por uma ação do intelecto que abstrai do universal, abstrai dos particulares aquilo que é universal. Isso a gente chama de universal lógico. Né? Tem várias definições de universal na Idade Média, mas uma das definições a gente chama de universal lógico. E aí o que vai diferenciar, por exemplo, uma posição nominalista é dizer que o universal ele não tem um fundamento nas coisas. Enquanto uma posição realista fala que a predicação universal tem um certo fundamento nas coisas, ou um fundamento in re. E o que acontece? A teoria das formas do Platão não é sobre esse assunto, não é nem sobre predicados, nem sobre universais. E aí a gente tem algumas questões assim. Por exemplo, as características das formas platônicas. O problema que realmente as formas platônicas estão lidando é o problema da identidade na diferença. Então, esse problema pode parecer parecido com o problema dos universais, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é o problema da identidade na diferença, outra discussão é a possibilidade de predicação de uma propriedade a muitos. O problema da identidade na diferença, na realidade, é um problema de como múltiplas coisas elas podem ser as mesmas em certo sentido. Então, sei lá, eu tenho múltiplos seres humanos e como esses seres humanos podem ser a mesma coisa ou mesmo, no sentido de serem humanos também. E aí, essa possibilidade de que múltiplas coisas, ou coisas numericamente distintas, sejam em algum sentido as mesmas, é o que torna possível que haja predicados comuns. Então é muito fácil fazer o salto, assim, sair da discussão sobre identidade na diferença e já cair na discussão sobre predicados. Só que não é a mesma discussão, são discussões distintas. Na verdade, é a identidade na diferença que possibilita que haja uma predicação comum. Então não é a mesma discussão. São discussões relacionadas, mas discussões distintas. Uma outra questão também importante sobre a discussão das formas platônicas é que elas não podem ser universais gerais, como o gênero e a espécie. Porque as formas platônicas não são gêneros abstratos, que estão abstraídos dos particulares. Na verdade, as formas platônicas elas subsumem todas as perfeições dos particulares. Ou seja, uma forma platônica ela não é um abstrato geral dos particulares. Na verdade, uma forma platônica, ela contém, se a gente for usar a nomenclatura medieval, ela contém virtualmente todas as perfeições ontológicas dos particulares. Por isso, a discussão sobre as formas é aquilo que possibilita que haja os particulares. As formas só podem possibilitar a existência de particulares porque elas já contêm em si esses particulares virtualmente. Então, por isso que as formas são as causas, né, se a gente for usar, não a nomenclatura peripatética, mas as causas dos particulares. E elas só podem ser as causas dos particulares porque elas contêm a virtude dos particulares. E, portanto, as formas não podem ser abstratos, universais, gerais. Uma outra questão também importante sobre esse debate das formas platônicas é diferenciar forma de natureza. Essa é uma confusão que às vezes é feita. Por exemplo, a forma da humanidade não é a natureza humana. Não faz sentido. A forma da humanidade não é a natureza humana. Isso fica claro, por exemplo, se a gente considerar que a natureza humana é mortal, enquanto uma forma da humanidade, ela não é mortal, ela é eterna, a forma da humanidade. Então, assim, a forma e a natureza não são a mesma coisa. Uma coisa é a natureza, outra coisa é a forma. Então, a forma, ela possibilita, ela comunica uma certa natureza aos particulares, né? Então, a forma da humanidade possibilita que haja seres com natureza humana. Só que a forma não é a natureza humana. Nem pode ser, porque isso criaria um problemão, né? Na verdade. Faria com que... Seria esquisito, faria com que os seres... Qualquer forma de qualquer coisa teria que ser eterna, imutável. Então, assim, por exemplo, sei lá, a forma de alguma... A forma de uma pedra faria com que a pedra fosse imutável, eterna, o que seria super estranho. Uma
Uma outra questão também importante sobre a questão das formas é que elas também não são predicados. As formas não são os predicados. As formas são aquilo que tornam possível os predicados. Então, isso significa que não existe um problema de autopredicação. O que é o problema da autopredicação? Se as formas fossem entendidas como predicados, teria que ter um problema de como esse predicado se atribui à própria forma. Então, sei lá, a forma da beleza teria que ser bela. A forma do bem teria que ser boa. Cada forma teria que ter uma espécie de autopredicação. Ela é o predicado que se autopredica. Isso também seria super estranho, porque também criaria umas consequências esquisitíssimas para algumas formas. Então, por exemplo, no Parmênides, uma forma que é muito discutida é a forma da largura ou da largueza. Agora, pense o seguinte, se as formas fossem pensadas em termos de predicados que se autopredicam, a forma da largura teria que ser larga. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Então... e outras coisas importantes também, né, é que as formas, elas sempre são unas, completas, indivisíveis e incomplexas. O que quer dizer que a forma é sempre sobre coisas unívocas e completas. Não existe forma... Isso fica claro no Parmênides. O Platão coloca que ele é bem cético de que existam formas sobre coisas incompletas. Sei lá, não tem forma da unha, porque a unha é só uma parte do corpo humano. Então, assim, não tem formas de coisas incompletas. As formas só são sobre coisas completas. Então, se a gente pega essas características das formas platônicas, a gente vê que elas não cumprem o mesmo papel dos universais. Enquanto os universais estão trabalhando com uma questão de predicação comum, as formas estão lidando com o problema da identidade na diferença ou da identidade na diversidade. Enquanto os universais, da discussão sobre os universais, são universais abstratos e gerais, as formas elas não são abstratos gerais, elas são aquilo que subsume toda a perfeição dos particulares, ou todas as perfeições ontológicas dos particulares. E aí, né, a gente tem uma última questão para a gente finalizar, é a questão do estatuto ontológico das formas. E aí a gente fica sobre essa questão, né, como a gente pensa as formas, né? Primeiro, né, existe um debate se as formas elas são extradeíticas ou intradeíticas. Isso porque a interpretação mais clássica feita na Idade Média das formas platônicas é que essas formas não existiam fora do intelecto, mas no interior do intelecto divino. E aí os neoplatônicos, na Idade Média, usavam textos do Timeu, principalmente, para falar que as formas elas estão no intelecto do demiurgo, na mente do demiurgo. Então tem um debate se a gente deve dar um status extradeítico ou intradeítico às formas, ou seja, extradeítico externo ao intelecto, ou intradeíticos, internos ao intelecto. Esse debate é bastante complexo, mas hoje em dia a maioria dos intérpretes de Platão, contemporâneos, entendem que as formas são extradeíticas por causa principalmente de uma passagem do Parmênides, em que o Platão fala que as formas não podem ser pensamentos, ou objetos do pensamento, ou alguma coisa nesse sentido, mas que elas precisam ter uma certa realidade independente. No entanto, mesmo assim, as formas não são completamente independentes no sentido de serem como se fossem objetos isolados com uma independência própria. Porque as formas elas dependem tanto do uno, então de alguma maneira as formas elas dependem do uno, e elas também têm uma certa independência entre si. Então a independência das formas ainda é uma questão também complexa. Assim como também é complexa a questão de pensar as formas como algo separado. As formas, elas são, em certo sentido, separadas dos particulares, no sentido de que há uma certa distinção. Se os particulares todos são destruídos, né, a forma não deixa de existir. Então, isso inclusive, é um forte argumento para a existência das formas platônicas, porque, assim, mesmo que eu exterminasse toda a humanidade... Isso é engraçado, a gente pode pensar isso com os dinossauros, né? Vamos pensar a forma do dinossauro. Mesmo que os dinossauros já foram exterminados, mas se alguém hoje vai lá no laboratório e cria um dinossauro, o dinossauro volta a existir. Mas é muito estranho a gente falar que a essência do dinossauro deixou de existir porque não existem dinossauros mais, e aí, de repente, você cria um dinossauro e a forma do dinossauro volta a existir com o dinossauro. Isso também já deixa claro pra gente porque forma é diferente de gênero e espécie, que é o que caracteriza a discussão dos universais, né? Porque se eu extermino todos os dinossauros, o gênero do dinossauro deixa de existir. Mas a forma do dinossauro, a essência do dinossauro, parece que não. Então isso é uma coisa bem interessante também. Uma segunda questão também é que status de existência a gente dá
para as formas. E aí a gente tem, por exemplo, né, tem um filósofo brasileiro, que é o Mário Ferreira dos Santos, que ele fala no texto Unimúltiplo em Platão, onde ele diz assim: o modo de ser das formas, para Platão, não é nem singular nem universal. As formas têm uma realidade, mas uma realidade formal. E a realidade formal não se singulariza nem se universaliza. Isso significa que as formas, nos seus estados ontológicos, elas não são nem particulares, nem universais. Isso possibilita que a forma adquira as duas expressões. Então, assim, a forma, na medida em que ela está no particular, ela ganha um caráter particular. Então, eu, por exemplo, Sankey, tenho uma forma imanente a mim, né, que me faz ser um ser humano. Essa forma está particularizada, ela está aqui, eu tenho minha forma de ser humano em mim aqui. No entanto, se vem o intelecto e ele abstrai as características particulares que definem eu como Sankey e fica só características gerais que me definem como ser humano, no intelecto, a forma adquire um caráter geral. Então, é justamente pela forma não ter um caráter nem universal, nem particular em si, que ela pode se manifestar tanto como particular como quanto universal. Ela se manifesta como particular imanente à coisa e se manifesta como universal pelo processo de abstração do intelecto. E por fim, e aí eu tenho... Acho que é só isso, na verdade. Acho que não tem mais citação que eu ia citar, não. Então, fechando, quando a gente discute a questão das formas no Platão, a gente não pode pensar que Platão está propondo uma teoria sobre os universais. Esse que é o ponto. Pensar que a discussão sobre as formas platônicas é uma discussão sobre a teoria dos universais é cometer um equívoco. É muito fácil passar da discussão sobre identidade na diferença para a discussão dos predicados. É claro que há uma relação. As formas não são predicados, elas são o que tornam possível os predicados comuns. Então, é isso que eu queria apresentar.